Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência à nossa disciplina de metodologias da pesquisa em direito. E hoje, especificamente, tema da gente, resenha. E eu coloquei aqui um comentário bastante superficial, inclusive, um olhar crítico sobre certo objeto. A gente vai tentar entender o que seria essa questão. Mas, para quebrarmos o gelo, coloquei aqui um cartunzinho, né? Todos entenderam os critérios para a escolha do tema de TCC? Professor, o que é um TCC? Eu faço as minhas palavras brincando com resenha, né? É muito comum durante o curso da graduação, muitos professores numa discussão ali em relação a determinado livro, a determinada obra, a um filme, eles podem vir a pedir uma resenha e eles estão tão presos no contexto da obra e em discutir a obra e o aluno fala o que é resenha, como faz uma resenha. Então vamos trazer algumas considerações aqui para vocês, tá? Bom, nas palavras do Nodalski, a resenha consiste em um conjunto de comentários sobre uma obra no seu todo, ou sobre os aspectos mais relevantes. Então, em primeiro lugar, a obra. Que obra pode ser? Eu posso fazer resenha sobre o quê? Eu posso fazer sobre um livro, sobre um filme, sobre um evento, eu posso fazer... uma obra pode ser qualquer objeto de análise, certo? E aqui, quando eu coloco um conjunto de comentários, eu quero que vocês pensem sobre a questão da crítica, construir a crítica. Não entendam a crítica como levantar aspectos negativos, né? Porque, popularmente falando, nós entendemos a crítica como falar mal, entre aspas, né? Não, vamos desconstruir isso, tá bom? Nós vamos entender a crítica como realmente esses comentários relativos a esta obra. Então, eu posso fazer a leitura de um livro e apresentar a determinado público sobre o que o livro fala, quais são os aspectos, quem é o meu público, quais aspectos mais relevantes que a gente possa trazer, de repente, para uma discussão. Então, a resenha ela tem este objetivo. É importante? Sim, é bastante importante. Particularmente, eu uso resenha na minha vida pessoal. Ela pode ser um apoio. Eu me lembro de um fato em que eu estava lendo um livro do Foucault, A Ordem do Discurso, uma obra bem complexa de leitura, né? E eu sempre me perdia na página 20. E olha que é uma obra bastante curta. Então eu coloquei na internet, fui procurar uma resenha e eu achei uma resenha sobre o livro. E nas 4 páginas de resenha eu consegui ter uma construção geral da obra. Aquilo clareou, o autor colocou os pontos mais relevantes, ele trouxe uma síntese, como o livro é organizado. E ao ler aquela resenha eu consegui compreender a obra e depois eu fiz a leitura do livro. Não acabou aí, não bastou ler a resenha, né? Inclusive, foi para uma disciplina de doutorado em análise do discurso. Então eu precisava realmente compreender, mas a resenha ela elucidou alguns aspectos acadêmicos, né, do que o autor estava propondo. Então, enquanto leitora, enquanto estudante, eu já me apropriei de leituras de resenha. Então, isso é um aspecto positivo na leitura, tá? Por outro lado, na escrita, também já produzi resenhas, elas despertam na gente, leitor, né, um senso crítico. Para você produzir a resenha, você precisa primeiro compreender o objeto de análise, você precisa entender a estrutura, se apropriar realmente do que o autor está falando. Então, uma resenha talvez seja a prova de que você tenha compreendido aquele texto. Isso, portanto, é um texto bastante importante para que a gente venha aprender a escrever. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora uma estrutura de uma resenha acadêmica, como organizá-la, e funciona como uma receitinha muito básica que vocês podem realmente seguir em outras disciplinas, outros professores que venham a pedir, vocês podem usar o meu esqueminha. Então, basicamente ela é dividida em 3 partes, tá bom? O título da resenha é a referência bibliográfica da obra. A gente ainda vai aprender a fazer referência, mas de qualquer maneira a referência bibliográfica ela sempre vai aparecer no início do livro, né? Num campo onde tem as referências. Mas, de repente, a gente possa vir a fazer a resenha de um filme, então já fica diferente. Então, sendo a resenha de um livro, o título é referência bibliográfica.
Então, a resenha, ela vai ser organizada em 3 partes. Biografia do autor, resumo da obra e a crítica, tá bom? Se vocês me perguntassem em número de linhas, e pensando numa proporção de uma resenha de 30 linhas, eu diria que a biografia ficaria cerca com 5, 6 linhas. Porque nessa biografia do autor, não cabe aqui trazer informações pessoais. Eu não preciso trazer se o autor, se ele era casado, se ele tinha filhos, isso não vem ao caso. Eu preciso trazer informações relevantes que contribuam para a formação de quem foi esse autor em relação à obra dele. Isso vai compor uma coisa aqui do grego, que é o ethos, né? O que é o ethos? É a imagem do locutor, é quem está produzindo, quem é essa pessoa. Então, um exemplo, eu estou com um livro aqui ao meu lado, eu vou pegar aqui, por exemplo, justo esse, que ele é um dos caras mais importantes, né, da área das letras. Esse é o Bakhtin. Então, se porventura viesse fazer uma resenha desse livro, que é praticamente impossível, porque dentro dele tem várias outras obras, mas se porventura viesse fazer a resenha de um trecho aqui, que é a estética da criação verbal, eu preciso primeiro apresentar quem é Bakhtin. Então, são informações relevantes que contribuem para a obra dele, né? O Bakhtin realmente ele tem uma importância tremenda, né? Ele criou, inclusive, as teorias dos gêneros textuais, que é uma das aulas da gente também aqui, tá? Então, começaria com essa biografia. Em segundo lugar, a gente tem o resumo. O resumo é realmente tocar nos pontos essenciais, de repente falar sobre a divisão da obra, o que é mais relevante. Se fosse no número de linhas, eu também diria a vocês 6 linhas, 7 linhas. A gente não precisa de mais do que isso para uma resenha, tá? Por fim, o mais importante, deixa eu sair daqui do cantinho, tô aqui em cima agora. O mais importante para a gente numa resenha é a crítica. Então, deixei dicas, né? Análise com julgamento de valores, os pontos mais importantes ou controversos, isso é uma coisa importante. É apreciação da obra quanto ao seu valor científico, estético, visão crítica, se é imparcial, se não é. É você avaliar essa obra, é o público, se o autor, como ele colocou o conceito ou não é um conceito, como a gente pode avaliar. Nós podemos sintetizar, como está aqui no slide, os valores do conjunto da obra. Então, vocês vão avaliar criticamente, vocês podem discutir com o autor nesse trecho. É interessante porque algumas resenhas, elas mesclam resumo com crítica, à medida em que elas vão trazendo aspectos relativos ao resumo, elas vão desenvolvendo a crítica junto. Isso também pode acontecer. É muito comum algumas pessoas produzirem dessa maneira. Eu coloquei aqui ela em 3 partes separadinhas porque eu acho que clareia, facilita, né, ela é um pouco mais prática. Em número de linhas, falando, eu colocaria 5 para a biografia, 5 para o resumo e faria as 20 linhas de crítica. E dentro dessa crítica, obviamente, nós também trazemos aspectos importantes da obra, tá bem? Então, a estrutura de uma resenha, ela segue bem essa organização. Na primeira aula, nós trabalhamos com um artigo, na segunda aula nós trouxemos a discussão, um artigo sobre o plágio, e eu pedi que vocês desenvolvessem a opinião de vocês sobre o assunto. Depois eu pedi o resumo, e agora eu vou pedir a resenha. E talvez alguns pensem, mas por que eu estou usando o mesmo texto? Realmente, eu gostaria de trabalhar a resenha bem destrinchada com vocês, então eu estou partindo do mesmo texto, porque eu quero que vocês se preocupem mais com a estrutura textual da resenha do que com a obra analisada. Então, vocês já têm mais ou menos a crítica na aula 2, vocês já têm mais ou menos o resumo da aula 3, então agora é hora de nós montarmos, pegarem os catados, né, da aula 2, da aula 3, para montarem essa resenha agora. E eu acabei ficando realmente no mesmo texto, porque o meu foco é a produção escrita e não exatamente o objeto. Então, eu utilizei aquele texto que fez parte da nossa aula, né? Nós falamos sobre plágio, isso era um assunto. Então, a partir desse assunto que foi discussão, eu já quis utilizá-lo para a gente desenvolver
e realmente aprender como se faz essa resenha. Tudo bem? Vocês podem montá-la em dupla, submeter aqui na plataforma, e é isso. Bom, espero que vocês possam ter compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Aqui a gente finaliza, certo? E, pessoal, até mais!